Hoje, o tema a ser tratado é bastante interessante, sobre a recorribilidade da arguição de impossibilidade jurídica do pedido. Que recurso, evidentemente, se teria aqui? Se poderia agravar ou não agravar dessa decisão, por exemplo. Todos nós sabemos que, tradicionalmente, inclusive no Velho Código e no passado, a dita possibilidade jurídica do pedido, ela na verdade foi trabalhada no Velho Código como uma questão ligada às condições da ação. Portanto, eu precisaria ter legitimidade e interesse e o pedido deveria ser possível, portanto, a possibilidade jurídica do pedido. Nesse contexto, é claro, e a doutrina já vem trabalhando há muito tempo nisso, inclusive nós também trabalhamos assim no nosso Manual de Processo Civil e no livro Teoria Geral do Processo, alertando que, na verdade, a impossibilidade jurídica do pedido não é uma condição da ação. Na verdade, ela é parte do mérito ou o próprio mérito ao final. Se um pedido é possível, ele pode ou não ser procedente. Se um pedido é ou não possível, nós teremos esta conotação. Agora, se um pedido é impossível, é evidente que nós temos aqui uma situação de improcedência do pedido. Portanto, como se tratava já na doutrina há certo tempo, à época inclusive do Velho Código, se começou então a perceber que a possibilidade jurídica do pedido, na verdade, é mérito. E isso se percebeu na doutrina e inclusive o próprio Liebman, a partir da terceira edição do seu manual, tratou a respeito dessa realidade. Então fica aqui esse alerta a ser feito para os nossos amigos a respeito do tema. Mas vamos adiante. Quero falar um pouquinho sobre o importante precedente aqui do STJ. Então, o que o STJ fez nesse caso em especial? O STJ cravou que as decisões interlocutórias que se manifestam sobre a arguição de impossibilidade jurídica do pedido dizem respeito ao mérito e por isso são atacáveis por meio de agravo de instrumento. Já no STJ, como nós sabemos, uma grande flexibilização do rol do artigo 1015, uma estruturação de ampliação do seu cabimento. E é nessa onda que o próprio STJ já havia definido no passado que os temas relacionados à prescrição são temas pertinentes e relacionados ao mérito. E por essa razão, quando aqui estou a falar, por exemplo, de prescrição e de outros temas relacionados a mérito, eu teria ali a incidência do artigo 1015, inciso 2º do CPC, fazendo com que então seja cabível agravo de instrumento. A mesma realidade se aplica aqui à possibilidade ou impossibilidade jurídica do pedido, portanto, agravável. Sendo assim, se o autor faz determinado pedido e o réu, ao responder, qualifica esse pedido como impossível, e o julgador, ao sanear o feito, por exemplo, ou antes de sentenciar, entende por bem que o pedido é juridicamente impossível, aqui se teria sobre essa decisão interlocutória, por exemplo, o agravo de instrumento, caso ela não permitisse a extinção de todo o processo. Esse é um exemplo. Agora imagine que não se acolha na impossibilidade jurídica do pedido como um elemento por meio da decisão interlocutória. Claro, seria, portanto, aqui também cabível agravo. E encerrando, o que o STJ explica, portanto, o que a ministra Nancy Andrighi explicou. Ela diz o seguinte, ela fala que as decisões sobre a impossibilidade jurídica do pedido no CPC 15 compõem uma parcela do mérito em discussão no processo, suscetível de decomposição e que pode ser examinada em separado dos demais fragmentos. E aí ela vem aqui e aprofunda um pouco mais a ideia. Segundo a ministra, inclusive, a decisão interlocutória que versa sobre essa matéria, portanto a impossibilidade jurídica do pedido, seja para reconhecer a sua alegação, seja para também afastá-la, poderá ser objeto de impugnação imediata por agravo de instrumento. E é exatamente essa conotação que nós, inclusive, trazemos no nosso manual e também no nosso Teoria Geral do Processo. Obras que são bastante ligadas aos posicionamentos da STJ e que, para nossa felicidade, tivemos aqui, inclusive nesse acórdão, uma citação de texto nosso a respeito desse tema. Portanto, para encerrar,
A decisão interlocutória sobre a arguição de impossibilidade jurídica do pedido, quer para reconhecer ou não, ela é atacável por meio de agravo de instrumento. Um abraço a todos.